Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar sobre algo que eu ainda não trouxe para o canal, que assim, eu assisto alguns vídeos de alguns pastores, né? Eu tenho assistido mais o Lamartine, mas eu também vejo algumas pessoas cristãs, né? Que fala sobre este tempo, que também fala sobre Apocalipse, estudei sobre isso também na Bíblia, mas é interessante assim, que o que eu tenho visto sobre as igrejas do Brasil e as igrejas daqui dos Estados Unidos, né, porque assim, a igreja que eu costumo frequentar com o Felipe é uma igreja de, como posso falar, essa igreja é ligada a Betel. Não carrega o nome, mas é ligada. Então, assim, querendo ou não, mesmo que eles atuem diferente da Betel, né? Se vocês... Betel dos Estados Unidos, viu, gente? Porque também tem a Betel do Brasil, né? Separada dessa igreja daqui dos Estados Unidos. Mas eu tô falando da Betel dos Estados Unidos, com Billy Johnson, parece, né? Então, aí mesmo que tenha algumas coisas diferentes, a visão sempre vai estar ligado para alguma coisa vai ter, né? Ou então vai qualquer conhecimento que tiver de lá, alguma coisa eles vão trazer para a igreja daqui. Mas eu queria falar sobre a questão assim que a igreja, a maioria, né, que eu tenho visto, que tenho ouvido, né, que muitas igrejas do Brasil estão falando sobre Apocalipse. E é interessante porque aqui eu nunca ouvi, sabe? Claro que tem que falar, sabe? Mas eu vejo assim que falar toda hora de Apocalipse deixa a pessoa com medo. E aí eu vejo assim que tem um lado bom de falar, né? Porque tem que falar. É algo assim que já deveria falar há muito tempo. Não sei por que as igrejas do Brasil começaram a falar sobre isso agora, sabe? Deveria sim colocar, por exemplo, uma vez no mês para falar de Apocalipse. Já deveria fazer isso antigamente, porque já era para preparar a igreja para isso, porque a qualquer momento poderia acontecer. Só que é interessante por conta de que, assim, tudo bem, é válido, é positivo que o Brasil está fazendo, que as igrejas estão fazendo, falando de Apocalipse, mas se fala toda hora sobre isso, gera medo. E a Bíblia não é somente isso. Então, tem um lado bom de não falar, de não estar falando, né? Tem um lado bom, mas tem um lado ruim e também tem um lado ruim por estar falando toda hora, sabe? Então, eu vejo assim que o equilíbrio é esse. De questão de falar sobre o Apocalipse, seria bom se falasse uma vez por mês, sabe? Porque para não esquecer da questão que vai acontecer, essa profecia é a profecia mais pura e mais verdadeira e está na Bíblia. Então, devemos sim considerar isso, devemos sim saber sobre isso, devemos sim escutar sobre isso, mas assim, toda hora ouvindo somente sobre Apocalipse, acaba esquecendo das outras partes da Bíblia. E a gente não só carrega Apocalipse, Deus não só deu este conhecimento, a gente também tem que falar pelo menos de Jesus, sabe? E chegar a ler sobre Novo Testamento e falando, e também voltar para Jesus, entendeu? Porque assim, todo mundo fica falando toda hora, o que eu tenho ouvido das igrejas do Brasil é sobre arrebatamento. Mas se fica falando toda hora sobre isso, a pessoa vai se frustrar, porque vai esperar e, entendeu? E não é assim, ninguém sabe o tempo. E se demorar? Eu vejo assim que se o tempo de Deus demorar sobre a questão do arrebatamento, muita gente vai se frustrar e, em vez de esperar em Deus,
pode muito bem até deixar Cristo. E o propósito não é esse. E a gente tem que dar, né, todas as igrejas têm que dar o conhecimento dos céus. As igrejas têm que dar Cristo para as pessoas. A igreja tem que dar o pão, tem que alimentar, ainda mais agora, que é um tempo que as pessoas estão fracas, que o Espírito precisa ser fortalecido, que as pessoas precisam do Espírito Santo, que as pessoas precisam da palavra, e não de medo, mas pelo contrário, porque Deus não quer que a gente ande no medo, Deus quer que a gente ande na fé, Deus quer que a gente ande por meio do Espírito Santo, Deus quer que a gente caminhe em amor. Então, eu vejo assim, é bom, porque eu mesmo às vezes escuto sobre pastores falando sobre Apocalipse, às vezes, porque aqui não está falando. Então eu mesma busco, às vezes eu leio o Apocalipse, por conta de que se eu não busco, eu não escuto aqui, onde eu estou, né? Não, porque eu também não estou indo em todas as igrejas dos Estados Unidos, não sei como tá as outras, mas a maioria que eu tenho visto, elas estão assim, profetizando, elas estão orando pelas pessoas, declarando coisas boas, orando para que Trump volte. É isso que eu sei, mas eu ainda não ouvi nem vídeo, sabe? Que às vezes, né, eu procuro ou sigo algumas igrejas que, né, como por exemplo Elevation, Hillsong, enfim. Então eu ainda não vi isso. E assim, claro que gera pra mim tristeza, porque o povo tem que ouvir sobre isso, tem que, sabe, nem que seja pouco, mas tem que ouvir. E aí eu fico triste com isso por conta de que, por exemplo, se acontecer agora, esse ano, o arrebatamento, a igreja não vai estar pronta. Tô falando aqui igreja dos Estados Unidos, né? E aí isso me gera tristeza, sabe? Porque deveriam falar. E eu vejo assim que é interessante que esse livro de Apocalipse, quando eu aceitei Jesus, em 7 anos estando na igreja evangélica, nunca ouvi, ou melhor, só ouvi uma vez em 7 anos, para dizer que não, ouvi uma vez sobre Apocalipse. E aí agora que, sabe, tá esse tumulto todo, tá as pessoas mais em casa, então aí as pessoas vão e começam a falar sobre Apocalipse. Mas Deus não quer que a gente vá para Ele pelo medo, porque tem muita gente que não é cristã. Então, Deus não quer que a gente vá para Ele pelo medo, mas pelo amor. E aí, isso que eu acho que o mais errado é deixar de falar de Cristo, é deixar de falar da salvação, é deixar de falar da cruz para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, até a conversão pode acontecer de forma errada, porque Deus quer que a gente aceite Ele porque a gente ama Ele, porque a gente quer Ele, não com medo de ir para o inferno, sabe? Não, Deus quer uma salvação que seja verdadeira, sabe? Que seja de coração e não pelo medo. E aí eu tenho, assim, visto... É interessante porque no Brasil o movimento das igrejas está acontecendo de um jeito e aqui nos Estados Unidos está acontecendo de outro. É algo que eu tenho visto que é muito bom e é o que eu quero para a minha vida e para a vida do meu esposo e para a minha família, que é sobre o avivamento. Que aqui eu tenho visto, né, algumas pessoas se levantarem e começam a pregar nas praças e começa nas ruas. Tem gente também já fazendo tendas e indo para vários locais dos Estados Unidos para pregar e para batizar pessoas, batizando nas praias, já vi até batizando em fonte aqui dos Estados Unidos. Então, é isso que eu quero para minha vida e quero para a vida da minha família também, que é a questão do avivamento. Porque não adianta ter o conhecimento de Deus e não ter o Espírito Santo.
Então, sabe? São dois extremos, mas que eu prefiro ir para o extremo do lado de estar cheia do Espírito Santo, porque como vamos ser arrebatados sem estar cheios do Espírito Santo. Então, é isso que tem me dado, assim, paz, por conta de que este é o caminho. Este é o caminho, esta é a verdade e esta é a vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é por meio de Jesus e é por meio do Espírito Santo que a gente encontra o caminho, a verdade e a vida. E Jesus mesmo falou, eu vou, mas eu deixo com vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Então, eu quero estar sempre cheia do Espírito Santo, eu quero estar sempre perto de Deus. E o Espírito Santo vai fazer isso, vai levar a gente, vai levar o nosso espírito a estar perto de Deus. E esse é um mistério de Deus, porque como vamos estar perto de Deus, estando aqui no mundo, estando neste corpo, né? Mas para Deus nada é impossível. Então, eu vejo que esse é o melhor caminho, que é buscar Jesus, buscar o Espírito Santo, buscar Deus Pai. E aí eu vejo essa necessidade das igrejas do Brasil falar sobre isso, de querer estar cheia do Espírito Santo, querer o avivamento, querer o Pentecoste, sabe? Quando eu falo de avivamento, é voltando para Pentecoste, é voltando para Atos, sabe? Pra gente querer isso, mover de Deus tão forte, que não vai ser a gente, que vai ser o Espírito Santo que vai nos levar a fazer o que Deus quer que a gente faça. Então, eu quero isso, porque, claro que tem vezes que eu acordo bem, que eu acordo mais disposta, e tem outros dias que eu preciso, sabe? Eu preciso buscar alegria, eu preciso colocar um som na minha casa, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar meu ânimo. E aí eu vejo assim que neste tempo e pro próximo também, questão de Apocalipse também, a gente tem que querer estar cheios do Espírito Santo, como era com os discípulos, sabe? Que eles faziam exatamente o que Deus queria, não o que vinha na cabeça deles, não o coração deles, mas eles executavam o que estava no coração do Pai, eles executavam o que estava no coração de Jesus, eles faziam o que o Espírito Santo queria, sabe? A gente tem que querer isso, é isso que eu vejo, a maior necessidade para as igrejas agora é isso. E falar também sobre Apocalipse não é para a gente receber a mensagem com tristeza, mas é com alegria, sabe? Porque senão você está lendo errado, senão você está entendendo a mensagem errada, porque não é para receber a mensagem de Apocalipse, o que Deus quer também, né, que a gente receba, é receber a mensagem com alegria, porque Ele quer preparar a noiva para o céu. Ele quer que a gente entenda que o nosso propósito não é aqui na terra, mas no céu. Ele quer que a gente entenda isso, que a nossa vida, Ele nos criou, né, para ter uma vida eterna e não uma vida passageira ou de qualquer jeito aqui no mundo. Pelo contrário, né, é com propósito, é sempre voltado para Ele. Nosso corpo não é nosso, mas é templo do Espírito Santo. Então, é isso que eu vejo, que quando a mensagem de Apocalipse acaba dando tristeza no coração da igreja, tem uma coisa errada. Tem algo errado com a igreja. Então, como assim a igreja vai ficar triste porque aquilo que parece morte, para Deus, na verdade, é vida. Ou seja, morte aqui para o mundo gera vida espiritual. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, a morte de Cristo não gerou morte, mas vida eterna para muitos. Então,
o propósito de Deus continua sendo o mesmo, continua sendo vida, continua sendo salvação, continua sendo alegria. Então, quando eu vejo gente triste, quando eu vejo gente recebendo o Apocalipse ou não entendendo a mensagem, sabe? Muita gente ouve, toma aquele susto, Jesus vai voltar e só pensa nisso, né? Mas esquece das obras, esquece de falar de Cristo, esquece de falar de salvação, esquece de falar para o perdido sobre Cristo. Então, alguma coisa tá errado aí, né? Porque a igreja é chamada para falar das boas novas. Igreja é para mostrar sobre Cristo. Igreja é para falar sobre vida eterna. Então, se fica falando somente que os tempos são só coisa ruim, sabe? Só coisa negativa, as pessoas não vão querer ouvir. Então, é aquela coisa de extremos, sabe? Aqui tem um certo extremo por não estar falando. Agora, não vou dizer todas porque eu tenho esperança de que as igrejas menores, eu tenho essa esperança que devem estar falando. Mas eu acredito que o Brasil fala mais sobre isso. Só que a gente não pode perder o foco. E aí eu vejo assim que o Brasil tem que começar a se levantar na parte de profecia. O Brasil tem que começar a se levantar na parte de apóstolos. E eu vejo assim que não tem mais confusão, sabe? Aqui, graças a Deus, tem muitos profetas. Só que muitos profetas, muita gente está falando mal por conta de que eles erraram a profecia. Eles acabaram falando que iria Trump ganhar e acabou que não ganhou. E aí, por conta disso, por terem errado, muita gente fala mal, sabe? E aí, só que assim, o bom é porque, aqui pelo menos sabem quem são os profetas, que tem profetas que querem isso, que querem levantar mais profetas. E, por exemplo, na igreja que eu vou, tem muita gente que já são considerados como profeta e profetiza na igreja. Isso é bom, sabe? Mas eu vejo assim que é bom a gente fazer o que Deus quer. É bom também a igreja ter apóstolos, é bom a igreja ter mestres, né? É bom a igreja... Não vou falar pastor porque já tem, né? É bom a igreja ter evangelistas. Então, é bom saber sobre essas coisas. É bom as pessoas saber o que Deus quer pra minha vida, qual é o meu ministério, investir sobre isso. E eu vejo assim, o melhor investimento além da palavra, sabe? Porque o próprio Deus pode muito bem falar para a pessoa, só que eu vejo assim, que muita gente está confusa até no quem ela é, sabe? Então, tem muitas mulheres que falam que é pastora, mas possa ser que ela é chamada para ser profeta e nem ela sabe e está numa posição errada sendo pastora, entendeu? Então, é isso que eu vejo, que vamos querer mais de Deus. Vamos querer mais saber o que Deus quer, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem, de decência. Quando Ele fala é isso, é isso. Então, eu mesmo escrevi aqui sobre o meu dom, né? É isso. Não tem, sabe, o meu dom principal da minha vida, mesmo que eu sou chamada assim, para profetizar, mesmo que eu tenha um dom de profecia, vamos dar um exemplo, né? Tô falando aqui um exemplo. Então, mesmo que aconteça isso, eu não tenho confusão sobre isso, porque o maior dom que eu vou ter, o meu chamado,
o dom mesmo que vai ser mais forte na minha vida é esse, palavra de conhecimento. E não tem confusão sobre isso na minha vida, porque Deus me revelou. Eu primeiro orei e, graças a Deus, no mesmo dia que eu orei, então, eu fui dormir, no mesmo dia que eu orei e fui dormir, tive o sonho, tive essa revelação sobre qual era o meu dom. Então, mesmo que quando vem confusão, o que Deus quer fazer comigo, com o meu ministério e tal, eu paro e penso, não, o que Deus revelou para mim, o que Jesus me mostrou, o sonho que eu tive, então, aí eu vou e passa toda a confusão da minha mente e eu começo a ter paz e lembro, não, Deus já me revelou, é isso, mesmo que eu tenha, mesmo que Deus me dê outros dons, mesmo que venha diferentes dons, ainda assim, o principal, aquele que vai ser mais forte na minha vida, é esse. E é interessante porque eu tenho sonhado todos os dias. E aí, agora, por exemplo, são sonhos que eu tô tendo assim, mais escuros, que eu preciso estar orando mais e tudo sobre isso. Só que é interessante porque eu estou sonhando, sabe? Às vezes eu não lembro todo o sonho, às vezes eu lembro só a metade. E aí eu tô sonhando. Então, o dom tá... Mesmo que eu nem queira, sabe? Não é toda hora que eu quero tá lembrando de sonho. Ou a maioria das vezes, né? Eu espero um sonho bom. Só que é interessante porque o meu dom já está ativado. Sobre a questão de sonhos, eu até comprei, não sei se eu mostrei aqui, mas eu quero depois mostrar, eu vou mostrar depois também aqui, sobre que eu comprei, que eu cheguei a ver em uma lojinha, né, e interessante que eu, na hora eu tava querendo comprar um vaso, era outra coisa que eu queria comprar, nem sabia que existia isso, e aí foi de Deus, porque eu já estava sonhando muito. E aí eu encontrei isso, Dreams. Era assim uma plaquinha de $1. Então pedi pro meu esposo, mudei tudo, sabe? E ele falou, você não queria comprar tal coisa? Mas eu falei, não, mas isso daqui é pro meu ministério. Porque o vaso também era pro ministério, né? E foi tão interessante por conta de que Deus continua mostrando pra gente o que fazer, mesmo que a gente não tenha condição. Deus continua agindo, sabe? Mesmo com nossas faltas de condição, ou comigo, eu tenho, mas é pouca. Então, eu tô com isso, só que, como eu posso falar, ainda quero organizar, né, o espaço e tudo. Eu tô fazendo os vídeos assim, né, ou com outros cenários. Mas eu fico super feliz porque isso é pro meu ministério e é interessante assim, não tem confusão ou não fico com dúvida, sabe? Por conta de que eu já tô sonhando, só que eu tenho que planejar, eu tenho que organizar, eu tenho muita dificuldade com isso, de planejamento. Mas eu vejo isso, que Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de ordem, e quando Deus decreta algo na vida da pessoa, é isso, sabe? Então, que a gente possa entender mais das coisas de Deus. Porque se Deus te chama para uma coisa, ainda que se levante outras pessoas falando que você é outra coisa, Deus falou, tá falado, entendeu? E é muito, assim, incrível. Eu fico assim, nossa, Deus... Ui, bate aqui no computador. Então, eu vejo assim que isso me deixa assim, uau, sabe? Incrível, porque a gente precisa disso, a gente precisa das certezas de Deus para nossa vida, para o nosso ministério, sabe? Porque, como eu falei, Deus não é Deus de confusão. E quando vem confusão para a nossa vida, quando vem confusão, a gente tem que entender o que Deus quer que a gente faça. Porque se fosse comigo, e aí Deus me falasse algo sobre o meu ministério,
e fugisse, né, uma pessoa quisesse que eu fosse alguma coisa que não é o que Deus quer, seja até na igreja, seja até um pastor, eu não iria aceitar, sabe? Porque o que mais tem que prevalecer é a vontade de Deus, é o que Deus quer fazer em nossa vida. E a gente tem que entender que o melhor é a vontade de Deus. Assim, parece ser tão simples, né, quando eu falo isso, quem não quer a vontade de Deus, né? Só que gera muita... existe confusão na igreja. Existe... quantas pessoas, né, têm se levantado para ser pastores, e eu vejo assim, mas será que todos são chamados para ser pastores? Onde estão aqueles que são evangelistas? Onde estão aqueles que são profetas? Onde estão aqueles que são apóstolos? Então, eu vejo isso, que acaba que a gente fica meio assim, onde estão, sabe? Eu lembro que quando... Isso foi muito interessante, assim, que na hora da minha conversão, tô tentando ver um jeito, que eu tava olhando meio torto, né, gente? Eu tava aqui percebendo. Então, uma coisa que eu lembrei sobre a minha conversão, quando aceitei Jesus e, assim, me batizei, aceitei Jesus e tudo, vinha na minha cabeça sobre... Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê, sabe? Eu ficava angustiada com isso, porque como é que na igreja não tinha nenhum? Sabe, gente? Não tinha nenhum. E isso é uma angústia que eu levei há muito tempo, sabe? E uma vez eu fui para uma igreja que tinha um cara profetizando, e só que eu fiquei até confusa, ele pedindo para colocar foto de família que ele iria profetizar e tudo. Ele não profetizou na minha vida, sabe? Mas ele chegou a profetizar na vida de outra pessoa, e eu fiquei meio assim, porque na hora que eu vi ele, eu fiquei até na dúvida se era profeta mesmo ou se era falso profeta, porque também existe isso. E até hoje eu não sei, né? Não vou julgar, porque eu também não tenho julgamento correto. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas pode ser que seja, sabe? E eu vou falar coisa abobrinha, sabe? Só que eu achei interessante, assim, que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa profetizando, foi a primeira vez que eu vi alguém, pelo menos, assim, atuando. E aí eu vejo isso, essa necessidade do Brasil ter bons profetas, ter verdadeiros, sabe? Não falsos, mas verdadeiros profetas. E é incrível, porque o verdadeiro profeta, ele vai sim ser usado como boca de Deus, ele vai sim abençoar a vida, ele vai trazer, sabe, a verdade para o Brasil precisa disso. E é incrível porque Deus não está limitado. A gente que acaba se limitando por causa da igreja, entendeu? A gente... Quantas vezes eu mesma já tive várias situações frustradas com a igreja. E, sabe, eu nunca cantei na igreja. Uma igreja que me coloca, assim, que eu falei que eu queria ir pro louvor e deixou, sabe? E aí eu ficava no grupo, assim, pra dizer que nunca eu já, assim, peguei no microfone, eu já cantei, mas não no altar. E aí, incrível, porque
eu lembro assim que deu vontade até de chorar, sabe? Porque já tinha bastante tempo, já tinha me convertido, já tinha me batizado e bora botar assim que era em torno de uns 5 para 6 anos como evangélica e nunca me colocaram no louvor. Eu sempre tinha falado desse meu sonho, dessa vontade, só que aí larguei tudo, né, assim, meu curso, e aí eu vim para aqui para os Estados Unidos, e aí minha frustração é essa, porque eu tenho 2 anos nessa igreja e eu falei da minha vontade de ir para louvor. Perguntaram se eu já tinha louvado e tudo, se eu já tinha, e aí eu falei que não, porque na hora eu lembrei disso, né, que perguntaram isso. Então, enfim, só sei que não estou fazendo, assim, na igreja, não estou servindo na igreja. E é incrível por conta de que, assim, ainda que eu não esteja servindo na igreja, eu não estou fazendo nada, assim, só ou recebendo, sabe? Ainda assim, a minha paz é aqui e a minha paz é o meu blog, porque eu vejo muito o agir de Deus, eu vejo muito, assim, pessoas assistirem que eu nunca esperava. Gente da Índia, gente de outros locais que eu mostrei aqui, né, se você não viu. Então, a minha paz é essa, que mesmo que eu não esteja atuando na igreja, ainda assim estou abençoando vidas por aqui ou pelo meu blog, sabe? E é isso, Deus não está limitado. E Ele quer sim usar a gente, sabe? Eu quero falar mais sobre isso, eu quero... Ainda não tá assim pronto, ainda não planejei, ainda não organizei sobre isso. Mas meu coração está voltado pelos ministérios e pelos dons, sabe? Eu quero sim ajudar a igreja de Cristo, está sim atuando naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te chama e naquilo que você é em Cristo, sabe? Para abençoar outras vidas, para abençoar a tua casa, para ser usado. E eu vejo isso, que muitos jovens querem ser usados, mas muitos estão perdidos sobre quem eu sou, o que Deus quer para minha vida, o que eu devo fazer. E Deus não é Deus de confusão, porque quando Deus fala que você é isso, não desista se outra pessoa fala o contrário, porque quando Deus chama, quando Deus fala que é isso, não tem confusão, é isso e acabou, sabe? Samuel foi e falou para Davi: você vai ser rei. Imagina, Davi, novinho, era pastor de ovelhas, não era de gente, era pastor de ovelhas. E aí, vai lá um profeta Samuel, e profetiza e unge Davi como rei. E a família de Davi não era rica, a família de Davi não tinha aproximação com o rei. Davi era novinho e estava servindo a família dele, que não tinha muitas condições, sabe? Pastor de ovelhas. Mas aí a gente pode olhar para a vida de Davi e ver que Deus não é Deus de confusão. Se Deus falou, vai se cumprir. Não importa o tempo, profecia, a gente também tem que entender isso. Se a profecia é de Deus, vai se cumprir, não importa o tempo. Pode levar quantos anos for, entendeu? A gente tem que entender isso, que quando a profecia é de Deus, pode acreditar, pode, sabe, confiar em Deus sobre isso. Mas aí você pode falar para mim: Ana,
ninguém profetizou na minha vida. Eu não sei, eu tô assim confusa sobre o que Deus quer pra minha vida, o que Deus quer fazer na minha vida. Então, o meu testemunho sobre isso é que no Brasil ninguém profetizou sobre a minha vida. Em todas as coisas que eu tô vivendo agora, sobre morar nos Estados Unidos, ninguém profetizou isso na minha vida. Ou então sobre meu dom, ninguém. Eu orei e Deus me revelou, entendeu? Então, e eu tenho essa vontade de que as pessoas tenham a revelação, que as pessoas saibam por meio de Deus, porque eu parei para pensar assim, o que é melhor? Eu saber por Deus me revelar para mim mesma, ou esperar alguém falar para mim, sabe? Eu vejo que é muito melhor a gente ouvir do próprio Deus. Samuel mesmo ouviu do próprio Deus, dizendo que o que iria acontecer com Eli. Ou seja, foi a primeira profecia de Samuel, ele era novinho e Deus revelou para ele. Então, ainda que não profetizaram na sua vida, então tem essa vontade de que se um profeta não profetizar na minha vida, eu quero buscar Deus para Deus profetizar na minha vida. Isso ainda é 1000 vezes melhor, sabe? A experiência que eu tive sobre Deus me mostrar, Deus me revelar, eu parei para pensar assim, foi melhor. Eu dei graças a Deus, sabe? Porque às vezes a gente pensa, nossa, por que acontece só com fulano, por que só acontece só com cicrano? E coisa boa não acontece comigo. Às vezes Deus tem algo melhor, entendeu? Às vezes você tá olhando pro outro, invejando do outro, sentindo inferior por causa do outro, sendo que às vezes Deus tem algo melhor, entendeu? Incrível, porque isso de estar aqui nos Estados Unidos era algo assim que sair do Brasil, eu não via um caminho sobre isso. Eu tinha vontade, eu tinha sonhos, mas sonhos assim, desejos, né? Tinha esse desejo, mas eu não sabia como, e era interessante porque na minha vida eu lembro de ter escutado prima que veio pra Disney, viajou pra Disney, e aí eu desejava isso, eu também quero, e pedia para os meus pais. Só que aí meu pai até tinha falado que sim, iria me abençoar, só que ele botou limites. Ele falou assim, não, mas você só vai se for com sua mãe. E aí eu fui e cruzei os braços porque eu queria a independência, né? Eu era novinha, eu tinha 14, e aí ele falou, seria meus 15 anos, né? E acabou que eu mudei tudo, foi até melhor, sabe? Tem coisas que acabam acontecendo na nossa vida que é pro nosso bem. Então, eu não ter viajado naquela época e ter feito minha festa de 15 anos com minha família, e até hoje tem as fotos, meus pais têm as fotos, então isso foi bom, porque acabou sendo uma boa lembrança para os meus pais. E para a família também, né? E além disso, teve uma prima minha também chegou a viajar para Barcelona. Então, e eu nunca tinha viajado, a única coisa Brasil, só Brasil, e nem todo o Brasil, sabe? Alguns locais, e assim, contado no dedo, não dava nem 5, pra ter uma noção, sabe? E eu na minha, indo pra igreja, buscando de Deus, sabe? Mas interessante que Deus deixou o melhor pro final. Porque assim, minhas primas foram e voltaram, né? Eu tô aqui graças a Deus, né? É Deus mesmo. Porque até meu esposo já uma vez chegou a pensar sobre morar em outro lugar sem ser Estados Unidos, e veio um pouco de preocupação, né?
porque ele tava pensando, chegou a falar sobre Espanha, né? Na hora que ele falou, eu pensei que ele queria já ir no outro dia, largar tudo e ir pra Espanha. E não tinha isso no meu coração. Assim, se for pra Espanha, eu penso visita, não moradia, não casa, entendeu? Não olho pra Espanha como local pra morar. Olho Espanha pra passar, sabe? Viagem, algo assim. Mas é tão interessante porque o melhor é a vontade de Deus. E eu tô tão feliz porque tem muitos brasileiros que querem sim sair do Brasil e ir para outro local, que não querem ficar no Brasil, que quer ir para outro local, né, morar ou ter experiência, né, de outro local além do Brasil. E aí eu fico alegre com isso, porque eu me identifico, porque eu olho para essas pessoas e vejo, nossa, elas têm aquilo que tem no meu coração, que tinha e ainda tem no meu coração, de conhecer outros locais, de não ficar acomodado onde a gente está, sabe? E é incrível porque o próprio Espírito Santo quer fazer com que a gente se mova, sabe? Quer que a gente faça alguma coisa. E eu fico alegre com isso, por conta de que o Espírito Santo está movendo, o Espírito Santo está tocando corações de muitas pessoas para isso, para levar o Evangelho, para falar como disse Jesus para os discípulos, vá e pregue o Evangelho a toda criatura e para toda a nação, para todos os povos, para toda a nação. Então, isso é uma profecia, isso tem a ver com a vontade de Deus, e isso tem a ver com o mover do Espírito Santo. Então, quando eu escuto muita gente, às vezes não é nem cristão, e tem essa vontade, e quer, mas não sabe como, quer se mover, quer ir tudo, mas só a vontade de querer, eu vejo assim, nossa, isso é de Deus. Como é que essa pessoa tem vontade disso, sabe, de sair do Brasil, de querer largar tudo, ou pelo menos ter uma experiência, né? E aí eu vejo assim, que às vezes é Deus que tá movendo no coração da pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe sobre isso, mas sabe, algo espiritual, mesmo que ela não seja cristã. E por enquanto, gente, é isso que eu tenho pra hoje. Tô muito feliz que, assim, tem dificuldades, acho que é todo lugar, sabe? Eu tinha dificuldades no Brasil e tenho, agora são dificuldades diferentes, né? Mas eu dou graças a Deus por isso, eu tô assim, eu me sinto feliz por estar tendo essa experiência, por estar fora do Brasil e de poder abençoar outras vidas com isso, sabe? De poder abençoar brasileiros com isso. E que a gente possa querer isso. Abençoar vidas, mas que a gente primeiro esteja perto de Deus, esteja perto da vontade de Deus e queira saber o que Deus tem pra gente, quem a gente é em Deus, e aí a gente vai conseguir abençoar a vida dos outros da maneira correta. Que a gente não perca o foco é Ele, sabe? E que esse dia a gente possa voltar os nossos olhos para Deus, que a gente possa querer mais de Deus, que a gente possa estar mais perto de Deus hoje, não somente aqui, mas aqui, sabe? Perto de Deus em nosso coração, perto de Deus, do Espírito Santo dele, perto do Espírito Santo. Então, gente, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.